Sou surdo e é preciso que você tenha empatia para conseguir me entender. Você conseguiu entender? Não, eu consegui. É preciso que você tenha empatia para conseguir também me entender. O que é ser uma pequena criança surda na escola, numa sala cheia de ouvintes, com uma professora que fala, fala e fala, e eu ali, sem entender nada do que foi dito, quando ela vem perto de mim esperando que eu saiba o que ela disse e eu não consigo responder? Você já passou por isso? Não? Ah, é que é preciso que você tenha empatia para conseguir me entender. E quando criança, que o professor me obrigava, exigia que eu falasse com uma voz, e assim colocando as minhas mãos no seu rosto, com terapias de fala que duravam horas e horas, e ali eu ficava pacientemente. Você já passou por isso? Não. Ah, é que é preciso ter empatia para conseguir me entender. E quando, com minha família toda de ouvintes que conversavam, e eu sendo o único surdo, com um desejo em chamas por conhecimento próprio, e pedia para um irmão, para que me dissesse o que estavam falando, que respondendo resumidamente,
Ainda me dizia que não era nada de importante. Você já passou por isso? Não. Ah, é que é preciso ter empatia para conseguir me entender. E quando ali na escola me vinha um pensamento à mente, e eu querendo compartilhar com um amigo silencioso como eu, mas o professor me via e colocando-me de castigo, mesmo eu não tendo feito nada de errado, a não ser tentar fazer o uso das mãos para me comunicar. Você já passou por isso? Não? Ah, é que é preciso ter empatia para conseguir me entender. Como é dizer que é surda e ter pessoas gritando comigo, achando que me faria entender, mesmo eu dizendo que não estava ouvindo, continuavam a falar e gritar, e eu nada os entendia. Você já passou por isso? Não? Ah, é que é preciso que você tenha empatia para conseguir me entender. E quantas vezes riram da minha face quando eu tentava sinalizar? Quantas situações de bullying enfrentei até descobrir que estava sendo mal entendida? Você já passou por isso? Não? Ah, é que é preciso que você tenha empatia para conseguir me entender. Quantas vezes precisei ligar, mas por não poder ouvir, ficava a depender de alguém e sendo forçada a contar um segredo, algo pessoal, e depois descobrir que fui mal compreendida e que meu recado não foi bem transmitido. Você já passou por isso? Não? Ah, é que é preciso que você tenha empatia para conseguir me entender. Como é difícil ser surdo e sozinho em companhia dos que podem ouvir, e você somente tenta adivinhar o que foi dito, e não havendo ninguém com uma mão ajudadora. Quantas vezes quis gritar alto: por favor, me ajude. Você já passou por isso? Não? Ah, é que é preciso ter empatia para conseguir me entender. E quantas vezes precisei fazer uma pergunta para alguém que, a passos rápidos de um andar apressado, abre sua boca e tenta falar comigo, e eu não consigo fazer a leitura labial enquanto ela anda. Você já passou por isso? Não? Ah, é que é preciso que você tenha empatia para conseguir me entender.
Como é conseguir entender alguns dados ligeiros de mãos em movimento que de forma clara me fazem sorrir e sentir-me serena com a palavra falada, de mãos em movimento, e fazem-me sentir parte desse mundo?